Tudo bem, gente? Pastor Júlio, Mayumi, que bom ter vocês aqui, que alegria receber vocês nessa manhã. Pastor Júlio é pastor da Primeira Igreja Batista em Guará. Isso, e tem um trabalho aqui em São José, e hoje, passando por aqui, resolveu nos dar a honra da visita. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vão se casar mês que vem, agora vai ter que convidar a igreja para ir no casamento. Esse mês? Vão se casar esse mês, gente. Vamos pegar a data depois, tá? Para a gente saber. Aqui, pastores, é uma igreja que a galera casa. Tem um casal aí que tá com o quê? Já fez nem tem um mês ainda, né? 2 semanas de casado e Deus já abençoou com a moto, gente. O negócio é assim aqui, entendeu? Aqui vai casando e Deus vai abençoando e Deus vai abrindo as portas. Glória a Deus por isso. Muito bom ter vocês aqui. Quero não dar as boas-vindas, vocês são de casa, mas que bom ver a família toda do Adailson e da Lia aqui hoje. Que coisa boa. Júnior, Ana, as crianças, que coisa linda. Vocês viram que a pastora hoje ministrou louvor profeticamente. Vocês viram ou não viram? Eu vi uma profecia ali, hein? Vai vir aí a Sara. Nós temos orado pela Sara. Daqui a pouco, se Deus quiser, Sara vai chegar, não nesse mundo ainda, mas vai chegar na barriga da Su, para que 9 meses depois ela venha. Não precisa ter pressa não, pode ficar os 9 meses bonitinho lá dentro. Quem foi no congresso de homens ontem lá em Lorena? Não, peraí, gente. Quem foi no congresso? Uou! Foi bom demais, foi ou não foi? Eu saí de lá ontem quase 10 horas da noite, foi top demais, só palavras abençoadas para nós homens, e Deus ministrou muito ao nosso coração. A galera que foi, teve que voltar um pouco mais cedo, o Adailson ia trabalhar, mas valeu a pena amanhã lá ou não? Foi de Deus ou não foi? Glória a Deus pela vida de vocês, que bom que vocês foram. Queridos, antes de começar a falar, quero fazer o desafio de novo. Nós somos uma igreja que estamos crescendo, nós somos uma igreja que ainda vamos crescer muito, e se você ainda não segue a gente no Instagram, por favor, siga aí. Se você não conseguir ler o QR Code, não tem problema, abre aí seu Instagram rapidinho, vai, pega o Instagram, rapidinho, pega aí, pode pegar, está autorizado. Mas é para pegar o Instagram, não é o WhatsApp não. Pega aí o seu Instagram, segue a gente, Casa de Paternidade Taubaté. Vamos, gente, estou vendo 2 pessoas só mexendo, vamos lá. Pega aí, você que não está seguindo ainda, já segue a gente, já tira uma foto minha, vou fazer uma pose aqui agora, você tira uma foto minha e já posta, fechou? Não, peraí, tem que ser uma pose de poder. Beleza? Tira uma foto minha, já posta aí, fala assim, vem pra cá, Casa de Paternidade Taubaté. Vamos divulgar a nossa igreja. Sabe por quê, queridos? Hoje, não, agora volta. Você demorou a pegar o celular, agora volta. Porque a galera já entrou em Nárnia aí já, tipo assim, beleza? Postou, fecha o celular, agora volta. Nós estamos vivendo uma era digital, sim ou não? Sim. Toda coisa que você vai pesquisar, que você vai querer saber, a primeira coisa que você faz é ir aonde? É na Barça? Quem não sabe o que é Barça aqui? Levanta a mão. Uau! Quem sabe o que é Barça? Levanta a mão. Agora você provou que você tem mais de 30, hein? Barça era uma enciclopédia que a gente pesquisava as coisas no passado. Para quem não teve Barça, que era o meu caso, a gente ia na biblioteca da escola ou na biblioteca municipal e lá tinha uma coleção, uma enciclopédia, e lá você pesquisava todas as coisas. Mas agora, gente, o que você usa para pesquisar as coisas? É Barça, sim ou não? Não. Ou é Google, ou é o quê? ChatGPT. Então, como nós estamos na era digital, nós precisamos seguir o Instagram da nossa igreja, divulgar o Instagram da nossa igreja, porque as pessoas que te seguem vão começar a falar assim, uau, aonde você vai no domingo? O que acontece com a sua vida? E aí a pessoa vai ver as suas redes sociais, vai ver o seu status lá no WhatsApp, e a pessoa vai querer vir. Nós temos feito um trabalho muito bacana. Se você não segue a gente ainda, depois você segue e curte. A gente tem feito videozinhos semanais, a gente tem feito vídeos para convidar as pessoas. Então se envolvam com as redes sociais da nossa igreja, para que você tenha acesso e divulgue para outras pessoas. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da palavra de hoje é uma coisa nova. Diga comigo assim, uma coisa nova.
Deus tem colocado no meu coração e da pastora Su, que nós estamos muito perto de viver uma coisa nova de Deus. Deus tem colocado no nosso coração que Deus vai nos dar algo que Ele ainda não deu, porque nós estávamos montando a base, a estrutura, para que Ele viesse com a bênção. Você imagina que o seu filho de 3, 4 anos de idade pede para você o seguinte: papai, posso ir na faculdade? Você vai deixar? Não, porque ele não está preparado. Uma pessoa, para ir para a faculdade, ela precisa ter um mínimo de estudo, um mínimo de idade para que ela entre naquilo. E assim, parece que Deus estava fazendo comigo e com você aqui na nossa igreja. Deus está preparando, Deus está nos forjando, Deus está moldando o nosso caráter, para que Ele venha com algo novo. E eu quero ler com você Isaías 43, 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Diz assim o texto, fala comigo assim: vejam. De novo, fala comigo, vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... vejam, vamos, 1, 2, 3 e... vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor tem liberado sobre nós palavras em que a sua presença nesse lugar é o que vai atrair as pessoas, palavras de que somos uma igreja relevante, uma igreja contagiante, uma igreja em que as pessoas vão vir e vão perceber que a tua presença nesse lugar vai trazer cura, a tua presença nesse lugar vai trazer restauração, a tua presença nesse lugar vai trazer tantas coisas novas, e hoje o Senhor sela esse momento com essa palavra, uma coisa nova. Então faz-nos, ó Deus, crer, faz-nos, ó Deus, acreditar, tira, ó Deus, toda a dúvida, tira, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de crer na tua palavra, e faz-nos viver algo novo, em nome de Jesus, amém. Queridos, quantos aqui creem que Deus é especialista em coisas novas? Dá um amém aí para eu saber. Você crê nisso? Quantos aqui creem que Deus pode fazer mais do que eu e você fazemos todos juntos? Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer mais rápido do que nós, sim ou não? Só que às vezes a gente crê nisso da boca para fora, porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. Eu pedi a Deus um milagre, o milagre aconteceu e eu me surpreendi. Já aconteceu? Quem tem mais pecador aqui ou só eu? Olha, tem uns 4 ou 5, o resto é tudo santo. Glória a Deus pela sua vida. Cuidado que o arrebatamento pode chegar para você, hein? Mas às vezes nós oramos por algo. Tem um texto na Bíblia, eu não vou lê-lo agora, mas tem um texto na Bíblia que a igreja estava orando por Pedro, Pedro estava preso, e a igreja intercedendo por Pedro, e a igreja orando por Pedro, e de repente alguém vai e bate na porta. Uma menina chamada Rod vai à porta, e ela talvez abra a porta. A Bíblia não fala se ela abre ou não, mas ela percebe que Pedro está à porta, e ela deixa Pedro na porta, volta lá onde a galera está orando, e fala o quê? Pedro está na porta. E os caras que estavam orando falam, sabe o que para ela? Deixa de conversa, menina, Pedro está preso. Eu fico me perguntando, quantas vezes eu sou igual àquela igreja, que oro por milagres, oro por cura, oro por restauração, oro por um milagre financeiro, oro pela igreja, e quando algo acontece, eu fico assim, uau! Eu oro para que viver o sobrenatural seja o nosso normal. Vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. Acho que você está meio sonolento ainda. Eu acho que eu que estou muito empolgado. O problema é que quando a gente vem de Resende domingo cedo, a gente já chega aqui como? Meu irmão, já viajei 2 horas de Dutra, e você ainda está acordando.
Aí você vira e fala assim: por que esse pastor está tão animado a essa hora da manhã? Porque eu já acordei, já tomei café, já entrei no carro, já peguei uma Dutra, às vezes a gente já fez a capacitação, hoje não teve, mas às vezes a gente já fez capacitação, e você chega para o culto ainda meio que, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu vou falar de novo para você entender. Eu oro para que o sobrenatural de Deus seja o normal na nossa igreja. Porque se nós começarmos a andar no sobrenatural, a gente vai ver que todos os dias Deus faz uma coisa nova, todos os dias Deus faz algo novo, todos os dias Deus nos dá vida, Deus nos dá respirar, Deus nos dá o abrir os olhos, Deus nos dá saúde. Ah, pastor, mas você não sabe, a minha saúde, eu estou com algumas debilidades na minha saúde, mas Deus te mantém vivo, Deus te dá um lugar para você congregar, Deus te dá uma casa para você dormir, Deus te dá comida para você comer, Deus te dá roupa para você vestir. Você pode falar um amém por isso? E se você não tem roupa para vestir, querido, eu tenho uma proposta para te fazer. Sábado que vem nós teremos aqui um bazar, e por 4 contos você pode comprar uma peça de roupa. E se você comprar 2 peças de roupa, pode ser que o Gustavo e a Dona Neuza ainda te dê um descontinho. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos nos acostumar com aquilo que Deus faz, nos acostumar em certo sentido, nos acostumar no sentido de não ficarmos surpresos, mas continuarmos sendo gratos. Não ficarmos surpresos, é como se, sabe aquela plaquinha que às vezes a gente tem vontade de levantar assim, ó, eu já sabia. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando a Dai chegou na igreja, no carro a gente comentava assim, Theo falava assim: eu chipo o Gustavo e a Dai. Para quem não sabe o que é eu chipo é eu faço gosto para os mais velhos. Sabe, faz gosto? E eu me lembro que a gente conversava sobre isso, e a gente falava: seria muito massa se eles casassem, não seria? Tá aí, ó, eis que Deus fez algo novo. Tem uns outros aí que eu chipo também, que eu já estou pedindo a Deus, para Deus mandar uma varoa. Tem uma galera aí, entendeu? Eu me lembro quando Henrique e Bianca, Henrique chega na escola, Bianca já estava lá, a gente olha, o que você falava, Theo? Eu chipo eles dois. Tá aí, ó, estão noivos, daqui a pouco vão casar. Eu lembro do dia que eu sonhei que a gente teria uma igreja, que as coisas começassem a acontecer, e eu estou vendo as coisas acontecendo, queridos. E aí Deus veio com uma palavra no meu coração ardendo essa semana, dizendo: eis que eu vou fazer algo novo. Na verdade ele não diz eu vou fazer, o versículo diz o quê? A gente ensina inglês lá na escola, a gente tem uma escola de inglês lá em Resende. Esse tempo estou fazendo em inglês chama presente contínuo. Sabe o que é um presente contínuo? É algo que está acontecendo agora. Quando Deus diz eu estou fazendo algo novo, sabe o que isso me diz? Que Ele está trabalhando nesse momento em algo novo. Não é algo que vai acontecer amanhã, não é algo que vai acontecer depois de amanhã. A gente sempre ensina isso lá na escola. Quando a gente fala o presente contínuo, é algo que está acontecendo agora. Diga assim comigo: presente contínuo está acontecendo agora. Então diga assim comigo: Deus está fazendo algo novo. Quando? Quando, gente? Então dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas, faz barulho, reage, faz qualquer coisa. Agora eu quero chamar a sua atenção para a primeira palavra do versículo. Qual é a primeira palavra que está no versículo? O problema é esse. O problema é que Deus está fazendo algo novo, mas a gente não está. E a gente fica esperando milagres acontecerem, em que Deus já falou assim: eu já fiz, filho, eu já te dei, filho, eu já providenciei, filho. E a gente fica buscando coisas que Deus ainda não deu, ao invés de ser grato por aquilo que Deus já deu, ao invés de ser grato por aquilo que Deus está fazendo, a gente fica: ah, eu troquei de carro, mas eu quero um outro. Ah, eu comprei uma casa, mas eu quero uma outra. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E a gente sempre fica ansioso por aquilo que Deus ainda não fez. Eu não estou dizendo que é para você se conformar, eu estou dizendo para você ser grato. Porque vocês acompanham a minha história aqui. A gente passou de um ninho para uma livina. Eu brinco que eu passei de 10 metros quadrados para um apartamento de 100 metros quadrados agora. Dá para carregar até mala. Porque
porque o nosso Uno tinha gás. Lá no Rio, a coisa do gás ainda é meio forte. E o nosso Uninho com gás, meu irmão, se a gente viajava com uma mochila e uma mala, coitado do Theo, ele já ia deitado junto com mala no banco de trás. E agora a gente tem um carro com um pouco mais de espaço. Queridos, financiei esse carro em 12 vezes. Já estou contando com a 12ª parcela para ver qual vai ser o próximo. Mas eu nunca deixo de ser grato e falando: Deus, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela bênção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela comida. Muito obrigado pela cama. Muito obrigado pelo ventilador. Precisamos de ventilador nesses dias, sim ou não, querido? Em nome de Jesus, Deus vai te dar um ar também. Aí recebe esse ar condicionado aí, filho. Porque para ter o ar você tem que ter dinheiro para pagar a conta também. Então o ar vai vir com a provisão. Estamos precisando ou não estamos, queridos? Aqui na igreja hoje eu estou, meu irmão, é porque a camisa está disfarçando, mas aqui está escorrendo tudo aqui atrás. Mas o que eu quero dizer, Deus é um especialista em coisas novas. Em meio ao caos, Deus traz ordem. Em meio à bagunça, Deus organiza. Em meio àquilo que está quebrado, Deus restaura. Em meio àquilo que havia se separado. Quando a gente olha para Jesus na cruz, querido, Jesus, ele vem para estabelecer um relacionamento que havia se quebrado entre o homem e Deus. E Deus, que é um especialista em coisas novas, ele envia Jesus para quê? Para me e te colocar no lugar de Adão, onde ele nunca deveria ter saído. Eu não sei se você entendeu essa, mas você precisa entender que o Senhor, ele é especialista em colocar você em lugares de onde você nunca tinha saído, ou nunca deveria ter saído. Então, primeira coisa, o novo de Deus exige fé. Diga comigo, o novo de Deus exige fé e percepção. O novo de Deus exige fé porque às vezes a gente pede e a gente fica surpreso quando Deus faz. Isso significa que a gente pediu sem fé. Eu já contei algumas vezes aqui, quando o rapaz lá em São Paulo, a gente pastoreava, o pastor Júlio me conheceu lá na PIB de São Paulo, primeira igreja batista de São Paulo. Eu fui pastor de jovens, adolescentes, pequenos grupos lá na igreja. E eu me lembro, num culto de quarta-feira, que um jovem vira com outro jovem amigo, ele veio abraçado, chega para mim, fala assim: pastor, ora por esse rapaz. Você lembra dessa história? Eu já contei ela aqui, mas pode ser novo para alguém. E aquele rapaz falou: pastor, ora pelo meu amigo que ele precisa de um emprego. E ele virou para o amigo e falou assim: quando esse pastor ora, as coisas acontecem. Eu falei: Deus, misericórdia, vai na fé dele, porque eu não estou com tanta fé igual ele não. E eu comecei: Senhor, a minha boca falava uma coisa, a minha cabeça pensava outra. A minha boca dizia: Senhor, por favor, celebre o que esse rapaz está precisando. E na minha cabeça eu orava em secreto com Deus assim: vai na fé do meu amigo aqui, porque ele está com mais fé do que eu. Porque eu me lembrei daquele texto dos 4 amigos que vêm e colocam o amigo pelo telhado, e Jesus diz: vendo a fé dos amigos, curou aquele aleijado. E eu falei: Senhor, eu profetizo que é exatamente isso que vai acontecer. É na fé dele que o Senhor vai responder, porque a minha não está tão grande assim. E eu orei. E quando chegou no outro culto, na outra quarta-feira, aquele jovem vem abraçado com o outro feliz da vida, e ele disse para o amigo na minha frente: eu não falei para você que quando esse pastor ora as coisas acontecem? E eu assim: obrigado, Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso. Aquele rapaz saiu no culto de quarta-feira, na quinta ele recebe uma ligação, na sexta ele faz a primeira entrevista, na segunda ele faz a segunda e na terça ele foi contratado. E na quarta-feira ele vai no culto de oração para agradecer. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque às vezes nós precisamos de fé para crer naquilo que nós pedimos a Deus, e Deus está doido para nos dar. E aí Hebreus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o único jeito que eu e você temos de chegar até Deus. Porque cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Tem que ter fé para chegar até Ele, sim ou não? O novo de Deus, diga comigo, o novo de Deus exige fé, mas também exige percepção. Por isso que o versículo começa falando: vejam. Seus olhos espirituais, queridos, precisam ser abertos. Você precisa entender que Deus está fazendo algo novo. E é muito doido, porque quando a gente vê na Bíblia Deus fazendo algo novo, a primeira impressão que dá é que tudo piora.
A pastora falou aqui de José, falou aqui de Davi. Davi é ungido rei, e eu me identifico muito com Davi. Eu olho para Davi e falo assim, eu rei, eu já ia chegar, meu irmão, falar assim, tá, qual é, Saul? O rei agora, aqui ó, o dono agora sou eu, irmão. Davi foi fiel, foi leal, o tempo todo. O que acontece com Davi, queridos? É ameaçado de morte por Saul o tempo todo. Os capangas de Saul de Davi vira para Davi e fala assim, meu irmão, você já teve 2 chances de matar esse rei, mata logo. Davi vira e fala assim, eu não sou maluco de fazer algo contra o ungido do Senhor. Teve um tempo para Davi entender que ele, depois de ungido, teve que chegar até onde Deus ia colocar, mas Davi já sabia onde Deus o havia colocado. Então, deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos de percepção, porque nós precisamos de fé, nós precisamos olhar, nós precisamos enxergar, e aí, quando a gente vê, tanto na vida de Davi, que foi perseguido por Saul, quer dizer, ele foi ungido rei e piorou, ele estava tão bem cuidando das ovelhas do pai. A mesma coisa José, estava tão feliz com o casaco colorido dele, recebe um sonho, por causa do sonho parece que a vida dele... E às vezes eu e você nos aproximamos mais de Deus, e antes da coisa melhorar, ela piora, e a gente olha e fala assim, vou parar com esse negócio, vou parar, não está valendo a pena servir a Jesus. O que nós dissemos várias vezes aqui em setembro e em outubro? Que até 31 de dezembro nós teríamos quantas pessoas na igreja? O dobro. A gente tinha 50, qual é o dobro de 50? O que aconteceu nos domingos seguintes? Tinha 15 pessoas. Teve um domingo que teve 15. E Satanás virou para mim e falou assim, ó, você é um profetinha de nada mesmo, hein? Você não profetizou que ia ter 100? Sabe o que eu digo para Satanás? Se não tiver 100 no 31 de dezembro desse ano, nós vamos trabalhar janeiro. Se não tiver 31 de janeiro, nós vamos trabalhar para fevereiro. Se não tiver 27 de 28, sei lá, de fevereiro, nós vamos trabalhar março. Se não tiver março, nós vamos trabalhar. E nós vamos trabalhar até essa igreja ficar lotada. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o meu império, não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com uma promessa que Deus já liberou sobre a casa de paternidade. E nós vamos restaurar a paternidade na vida das pessoas que precisam delas. Está fazendo sentido, sim ou não? Segundo lugar, querido, se Deus está fazendo uma coisa nova, não chame de seu aquilo que Deus não diz que é seu. Diga assim, uau. Eu vou explicar um pouquinho mais, mas antes repita comigo assim, ó. Não, fala assim, ó, eu não vou chamar de meu aquilo que Deus diz que não é meu. Eu vou exemplificar para você. Não, pastor, porque o meu câncer. Não, pastor, porque a minha falência. Não, pastor, porque o meu pecado. Não, pastor, porque a minha experiência é ruim. Não, pastor, porque a minha escassez. Ei, querido, presta atenção, não chame de doença, não chame de sua doença, se Deus já levou sobre ele todas as suas enfermidades. Não chame seu pecado, se a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá, vou tentar uma próxima para ver se você está comigo. Não chame sua a escassez, se Deus já liberou uma prosperidade sobre a sua vida, querido. Não chame de sua uma experiência ruim, se Deus está dizendo nessa manhã, eu estou fazendo algo novo. Para de chamar as coisas de sua que não são sua. A gente tem o poder de colocar nas nossas palavras coisas que Deus não disse que são nossas. Não, porque o meu dinheiro, quem disse que o dinheiro é teu, querido? Nós somos o quê? Fala assim comigo, mordomos. Mas essa palavra é meio esquisita, porque a gente não usa ela no português. Quando você lembra de mordomo, você lembra do pica-pau, sim ou não? Lembra do pica-pau, daquele mordomo que cuidava da casa lá? Lembra? Não? Tá, eu vou falar então em outras palavras. Mordomo a gente pensa na casa de um rico.
Tem um cara que a gente segue, chamado Flávio Augusto da Silva, ele é um bilionário brasileiro, e um dia nas caixinhas de pergunta no Instagram, perguntaram para ele, você tem mordomo? Ele disse, gente, isso é coisa de filme. Você lembra do Batman? Tinha um mordomo da casa do Batman, sim ou não? Quando a gente fala a palavra mordomo, a gente pensa um negócio distante, mas mordomo nada mais é do que um administrador. Nós somos mordomos de tudo o que Deus tem nos dado. Queridos, Suzane e eu temos consciência de que Theo não é nosso, Theo é do Senhor, mas Ele nos deu para que nós criemos, para que daqui a pouco Ele siga o propósito que Deus tem para Ele. Nós temos essa consciência, nós temos a certeza de que o carro que Deus nos deu não é nosso, é do Senhor, e no dia que Ele pedir o carro, a gente vai devolver para Ele, porque é dele. Nós cantamos aqui, é dele, por ele, que nós estamos gastando a nossa vida, os meus recursos, o meu dinheiro, a minha energia, a minha juventude, eu gastei toda e estou gastando toda, que eu ainda sou jovem. Aí, nós todos somos jovens, sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então nós somos jovens, alguns mais experientes que outros. Mas gastar a nossa vida para o Senhor, não tem coisa melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, não chame seu medo, se o Senhor já falou que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Agora só tem um jeito da gente enfrentar o medo, eu já preguei aqui sobre isso, mas só tem um jeito da gente enfrentar o medo, sabe como? Quem sabe? Como que é? Quem falou? Alguém falou. Então só tem um jeito da gente enfrentar o medo. Como que é, Gustavo? Fala alto aí. Enfrentando. Orando e enfrentando. Se você tem medo de altura, não adianta você ficar aqui embaixo falando para Deus, Deus me livra do medo de altura. Você tem que enfrentar o seu medo, querido. E às vezes, posso falar uma coisa? Eu conheço gente que tem tanto medo de morrer que esquece de viver. Parece piada, mas eu conheço gente que com medo de morrer, esquece de viver. Eu conheço gente que com medo de ficar pobre, é pobre, mas tem muito dinheiro na conta, porque com medo de ficar pobre, tem uma mentalidade escassa. Eu não estou dizendo que é para você gastar dinheiro à torta e à direito, não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente olha a palavra de Deus lá em Adão, quando Deus cria Adão, cria Eva, Ele que tem o jardim todo criado, e Ele diz para Adão desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. E por que que Adão e Eva vão comer o fruto proibido? Sabe por quê? Eu já falei isso aqui, porque eles não desfrutaram de tudo que Deus deu para eles. Sabe por que a gente comete pecado? Primeiro porque é bom, porque se fosse ruim ninguém fazia, mas é porque a gente ainda não se satisfez com aquilo que Deus já nos deu, a gente não desfruta o que Deus já nos deu, porque se você desfrutar aquilo que Deus te dá, você vai viver muito melhor. Então, em primeiro lugar, o novo de Deus exige o que, gente? Obrigado. O novo de Deus exige o que? Fé e percepção. Em segundo lugar, você precisa entender que você não pode chamar de seu aquilo que Deus não disse que é seu. Mas para você não chamar de seu aquilo que Deus disse que é seu, você tem que se lembrar de que você tem que chamar de seu aquilo que Deus disse que é seu. Você tem que dizer que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para eu falar que eu sou perdedor se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Não dá para eu falar que eu não consigo fazer algo se a Bíblia diz eu posso o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém vira para mim e fala assim, pastor, então eu posso comprar uma BMW? Querido, se você trabalhar certo e inteligente, de forma, você pode. Se você vai se endividar, não faça isso. Mas eu não vejo ninguém falando, pastor, eu posso usar o versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece no perdão? Deve. Porque se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você que tem dificuldade de perdoar, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive perdoar.
Pastor, então eu posso viver sem a amargura da vida? Claro, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Queridos, nós precisamos pegar os versículos bíblicos. Sabe um problema? Eu estou terminando. Uau, você viu, né, pastor? Essa igreja me ama, é tudo combinado. Eu sabia que vocês vinham aqui hoje, eu falei, faz uma moral aí para eles. Domingo passado foi muito maneiro. O Krau que foi pregar lá na igreja. E aí, Krau que é um famoso aí. E ele foi pregar na nossa igreja em Resende. E ele virou e falou assim, eu estou terminando. E quando ele ia falar que era para combinar para fazer o A igreja inteira já meteu um A. E a igreja lá é grande, né? Aí ele falou assim, gente, eu estou terminando. Quando eu falo todo mundo, ele, nem precisei falar. Calma aí. Aí virou para o menino que estava com ele e falou assim, filma aí, porque essa eu vou postar. Essa foi boa. E aí ele fez de novo, eu estou terminando, só para a galera fazer o A. Mas voltando. Muitas vezes, com medo do excesso, a gente perde umas preciosidades bíblicas. Eu conheço gente que, por causa da teologia da prosperidade, que foi ensinada errada, tem ojeriza a palavra prosperidade. Eu conheço gente porque usou a palavra Espírito Santo de uma forma errada, tem ojeriza ao Espírito Santo. Eu conheço gente que, porque a Bíblia é usada de forma errada por muitos líderes, tem ojeriza a palavra. Mas não jogue o bebê fora junto com a água. Jogue a água fora, mas preserve o bebê. O que eu quero dizer com isso? Jogue os excessos fora, mas mantenha a palavra, porque há promessas na palavra que são para nós. Vou falar de novo, porque 3 pessoas só entenderam, só do lado de cá, a galera de cá não entendeu. Há promessas que são para nós. Amém. E nós precisamos viver essas promessas, mas para isso, a gente precisa, põe o versículo de novo para mim, a gente precisa olhar para esse versículo e entender que Isaías está falando, vejam, ei, vejam, ei, acorde, ei, abra os seus olhos, ei, fique atento, ei, não durma no ponto, ei, não fique aí de bobeira achando que Deus está parado, não, Ele não está, porque a palavra diz, vejam, fala comigo, vejam. Nós precisamos abrir os olhos, querido, nós precisamos ver, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que todos os dias o Senhor está fazendo algo novo. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. O problema é que a gente só espera o milagre do Mar Vermelho. Não, Deus tem que abrir o mar, mas às vezes a gente não reconhece o barquinho que está passando para nos salvar, porque a gente está esperando Deus abrir o mar. Você está entendendo? O fato de você respirar hoje, querido, o fato de você estar vivo hoje, deixa eu falar uma coisa, o fato de você ter ido no banheiro ontem, ou hoje já, se o seu intestino funciona direitinho, você já deve ter ido hoje, você precisa agradecer a Deus, porque o seu corpo, porque quem já ficou internado no hospital aqui em algum momento da vida? O médico só te libera da internação depois que o seu intestino funciona, sim ou não? E eu fico pensando assim, gente, mas que doideira aí, o que tem a ver? Eu operei o pé, o que tem a ver? Mas ele só te libera depois que o seu intestino funciona. Quantas pessoas hoje gostariam de ter um intestino funcionando e não tem? Quantas pessoas hoje precisam de oxigênio para respirar? Quantas pessoas hoje não têm possibilidade de andar com as próprias pernas? Quantas pessoas hoje não têm uma igreja para congregar e gostariam de? Hoje é dia, queridos, de eu e você entendermos que Deus está fazendo algo novo. Amém. E nós vamos viver todas as promessas de Deus para nós. Mas para isso, eu e você precisamos abrir os nossos olhos e enxergarmos o que Deus está fazendo. Quantas pessoas eu conheço que são negativas, são amarguradas? Você conhece gente assim? Você conhece o tá ruim? Hoje está sol, né? Nossa, está horrível esse calor. Amanhã está chovendo. E aí, cara, está chovendo hoje? Nossa, está horrível essa chuva. Depois de amanhã está frio. Nossa, que frio, hein? Ninguém merece. Você conhece gente assim? Se você não conhece, seus amigos conhecem. Porque todo grupinho tem o tá ruim. Então, se no seu grupo não tem o tá ruim, acenda uma luz amarela aí, ó. Caiu a ficha aí?
Se você não é o tá, quer dizer, se os seus amigos não são tá ruim, no grupo dos seus amigos tem um. Fique atento a isso. Essa semana eu estava falando algo lá em casa, a Suzane olhou para mim e falou assim: amor, para, tá chato. Eu falei: no meu grupo não tinha um chato. Acabei de descobrir que agora tem. Queridos, essa palavra não é só para você, essa palavra Deus deu para mim, dizendo: eis que eu estou fazendo algo novo. O ano não acabou. Qual que é o tema desse ano, queridos? Um ano para quê? Você tem ainda, hoje é dia o quê? Você tem 30 dias ainda para matar os últimos gigantes desse ano. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: eu estou fazendo algo novo. Você recebe essa palavra nessa manhã, sim ou não? Eu quero orar de uma forma especial por você. Pode ser que você tenha vivido esse ano todo e você só viu o gigante, e na sua percepção você não conseguiu vencê-los. Eu quero fazer a oração para que o Senhor abra os seus olhos espirituais e você enxergue tudo que Deus fez nesse ano, mesmo você achando que Ele não tenha feito. E se você está bem desanimado nesse final de ano, e se você está com a sensação de que o Senhor meio que te abandonou e você não está vendo o que Deus já fez, eu queria convidar você a ficar em pé, vir aqui na frente, a gente vai orar junto nessa hora, porque eu tenho certeza que Deus vai te lembrar de tanta coisa. Mas se ainda tem gigantes para vencer, nesses próximos 30 dias, se prepare, porque vão ser 30 dias de um vencendo, um caindo atrás do outro. Você recebe essa palavra, sim ou não? Fique de pé, igreja, vamos orar? Põe a música para a gente aí, que a gente vai adorar o Senhor. Enquanto a gente adora o Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que por algum motivo entendeu que precisa vencer algo, seja o medo, seja a escassez, seja, eu não sei o que é, mas o Senhor falou com você de forma muito clara nessa manhã, e você quer abrir o seu coração e dizer: Deus, Senhor, nós temos 30 dias para vencermos juntos esses visitantes, esses gigantes. Se é o seu caso, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, já vem profetizando, vem cantando, vem adorando, vem dizendo que o Senhor vai te dar algo novo.